Fala galera, beleza? Chegando aí no canal, trazendo para vocês hoje uma review de Resident Evil Village. Você que ainda não conhece, você que ainda não jogou o game, vou trazer aqui para você a minha análise, o que eu achei, se eu gostei, se eu não gostei, né? O canal, no primeiro vídeo de review que eu estava falando sobre Resident Evil 3 ainda não tinha nome, agora tem Arturista22, então já deixa o like, se inscreve aí no canal, que eu vou procurar sempre trazer novidades dentro dos jogos que eu estou jogando, ou então que eu já joguei. Estou trazendo para vocês também aqui no canal a série completa de Resident Evil Village. Tá saindo alguns episódiozinhos aos poucos. E vamos nessa falar um pouquinho do que interessa, né? Resident Evil Village. Vou mostrar aqui para vocês, ó, capinha do CD. Eu jogo no PlayStation 4, eu tenho PlayStation 4 Pro, né? Tá rolando aqui atrás um pouquinho da gameplay para vocês poderem assistir. E eu falar um pouquinho para vocês a respeito do Resident Evil Village, né? Que é o Resident Evil 8, um jogo muito aguardado. A galera estava até especulando, falando que de repente sairia um remake, né, do Resident Evil 4, que é muito querido pelos fãs. Acho que é um dos jogos da franquia que tem maior aceitação. E eu vou falar para vocês do 8, né, do Village, que foi o jogo que eu joguei. Inclusive foi o último jogo que eu joguei agora no PlayStation 4, que foi o Village. Vou falar um pouquinho para vocês a respeito da minha experiência. O jogo Village se passa depois dos eventos do 7. Quem jogou aí o 7 sabe, também é um jogo que vale a pena. Um jogo bem bacana. Se passa após os eventos do 7. O Ethan tá lá tranquilão com a família. Teve um neném com a Mia, que é a Rose. Nenenzinha bochechuda, bonitinha. Vocês vão ver na gameplay. E aí, de repente, Chris invade a casa, mata a Mia e captura a Rose e sequestra o Ethan, e o Ethan se vê perdido, não sabe o que aconteceu, não sabe porque o Chris fez isso, e a mulher dele assassinada, a filha dele sequestrada, e ele querendo buscar a filha, ter mais respostas, saber o que está acontecendo, e nisso ele se vê num vilarejo macabro, um vilarejo com criaturas sinistras, né, que remete até uma coisa meio folclórica, com lobisomens e criaturas macabras, lembra até um pouco alguns inimigos, os X-Men, porque tem poderes magnéticos e poderes diferentes, né, que foge um pouco aquele tradicional de Resident Evil que a gente está acostumado lá atrás, que são os zumbis, né, aquela questão mais urbana na cidade, de você fugir, e os zumbis mutantes, que a gente vê bastante no 2 aí, e no 3 também, que são jogos que eu gosto bastante. Né. A história não é o ponto forte do jogo, na minha opinião, falando aqui um pouco da história para vocês. Eu não achei que a história seja o ápice assim do game, né? Mas a história é bacana, né? Você fica envolvido ali, querendo ver o que vai acontecer, se o Ethan vai conseguir resgatar a filha dele, qual vai ser o final daquela história, qual vai ser o final daquele enredo, para onde eles vão levar, né? Você preso naquele vilarejo. E é interessante também que na proposta do game eles trazem várias atmosferas diferentes, né? Você tem ali a atmosfera da vila, e depois você tem uma atmosfera da casa da boneca, lá que é uma coisa meio macabra, meio Annabelle, que é super bacana. Depois você tem uma parte meio de um pântano, uma coisa meio nojenta também, que também é interessante. Depois a fábrica, que também é super legal. Então eles trazem várias atmosferas, você não vai ficar preso numa atmosfera só, você vai poder passear por várias atmosferas. Pra vocês ouvirem um som de patinhas, é o nosso amigo aqui que faz parte do canal também, vou apresentar para vocês. É o Fred, a nossa amiga aqui que vai participar também dos vídeos com a gente, tá bom? Então já deixa o seu like aí, se inscreve, tá? Se você estiver gostando, pra ajudar nós aqui, né, Fred? Isso aí, vai lá pro chão. Então, a história não é o ponto central assim do jogo. Por exemplo, tem outros jogos que você vai muito pela história, né? Esse você vai muito pela jogabilidade, porque a jogabilidade é um dos pontos fortes aí sim do jogo, né? Onde você vai desenvolvendo o seu personagem. E isso é muito bacana. Como é que funciona a jogabilidade? A jogabilidade é um pouco parecida com a do 7, né? Ali em primeira pessoa e tal. Um ponto que eu achei muito legal é a possibilidade de você ir fazendo upgrade das suas armas e evoluindo dessa forma a sua jogabilidade, né? A pistolinha, por exemplo, que é uma das primeiras armas que você começa, no início ela dá menos dano, a cadência dela é lenta, demora mais para carregar, porém você consegue no decorrer do jogo ir deixando essa arma cada vez mais poderosa. E no final do jogo a sua pistolinha já está como um fuzil extremamente rápido, a cadência do tiro dando um dano contundente, sendo uma arma muito útil no decorrer de toda a sua gameplay. Assim como as outras armas também, você conta com um arsenal, então você tem várias opções de arma, você tem a pistola, você tem um fuzil de assalto, você tem
A escopeta, que é maravilhosa, a escopeta ajuda demais, né? Principalmente em momentos que tem muitos monstros e você parte mais pra frente, pra ação mesmo. Ela é uma arma fulminante que te ajuda bastante. Todas as armas você consegue ir fazendo upgrade. Você também consegue fazer um upgrade do seu personagem, deixando ele tancando mais dano, com mais vida, com mais vitalidade, segurando mais os danos. Então essa parte de progressão do jogo e de upgrades eu acho muito bacana, acho muito interessante, né? Fredinho tá aqui olhando pra mim, acho que ele tá querendo um pouquinho de atenção. Então a jogabilidade é maravilhosa. Você tem o sistema da defesa, do parry, que você, né, consegue repelir o personagem, você tem que conseguir fazer na hora certa, você aperta o L1 para defender. Quando entra o golpe, você aperta o L1 novamente para dar aquela repelida. Isso ajuda muito, é legal você pegar bem essa dinâmica da jogabilidade, porque vai ajudar muito no decorrer do jogo. E a jogabilidade é um dos pontos fortes, sem dúvida. É uma jogabilidade bem intuitiva, o personagem corre, o personagem abaixa, ele carrega a arma, tem uma série de opções aí de progressão de personagem. Então é muito divertido e é o que te prende mais, pelo menos na minha experiência, que me prendeu mais, além da ambientação, que é um outro fator também, assim, impecável de Resident Evil. Eles têm uma ambientação maravilhosa, toda a parte do som também, o ambiente, tudo é muito legal. Então a jogabilidade, acho que ela prende muito mais, acaba prendendo muito mais do que a história em si. Então vamos destacar aí a parte da ambientação e da jogabilidade. Os aspectos técnicos do jogo, o que eu achei a respeito dos aspectos técnicos? Os aspectos técnicos estão maravilhosos, a Capcom está mandando muito bem na franquia, tanto Resident Evil 2, que foi o primeiro que eu tive a oportunidade de jogar no PlayStation 4, quanto também o R3, agora remake, que eu também achei assim impecável nessa questão técnica. Iluminação, expressão dos personagens, ambientação, jogabilidade, né? Tá tudo muito bacana. No R7 também foi maravilhoso e no R8 eles mantiveram a excelência nessa parte técnica, então você pode esperar aí um jogo impecável nessas partes de iluminação, de jogabilidade, um jogo bem intuitivo, responde rápido, não tem bugs. Então toda essa parte está muito bacana, tecnicamente falando, nota 10, não percebi nenhum defeito assim. E falar para vocês também a respeito das partes que eu mais gostei do jogo. Uma das partes que eu mais gosto do jogo é logo no início, quando você está no Vilarejo das Sombras, aquela parte do iniciozinho, principalmente aquele primeiro combate que você tem que fugir, e um monte de licano, e você tendo que correr, e depois vem um licano gigante atrás de você, aquela parte eu acho muito legal. Outra parte que eu gostei muito no jogo também é a parte do castelo da Dimitrescu, que é super interessante, né? A ambientação é linda e a Dimitrescu eu acho um dos personagens mais incríveis do jogo. Vamos ver, de repente está passando até aqui atrás, vocês devem ver alguma coisa dessa gameplay lá no castelo da Dimitrescu. Achei muito legal, tem as três irmãs, que são personagens também bem bacanas. Então uma das minhas partes favoritas são essas partes logo no início do jogo, que eu achei assim muito bacanas, tanto na proposta, quanto nos personagens, quanto na ambientação, quanto na jogabilidade também. Achei muito interessante, foi uma das partes que eu mais gostei. As partes que eu achei mais difíceis foram essa parte no início, a parte que você tem que sobreviver ali no Vilarejo das Sombras, é uma parte bem desafiadora, principalmente jogando no hard. Eu particularmente não gosto de jogar o Resident Evil no normal, já gosto de ter uma experiência no hard, que eu acho mais desafiador, eu acho mais interessante. Tem muito essa questão da sobrevivência também, você fica mais apreensivo, eu acho que isso dá mais emoção, mais adrenalina na gameplay. Então essa parte do início ali, principalmente jogando no hard, é muito difícil, eu morri várias vezes para conseguir passar. Outra parte que eu me lembro também que foi bem difícil, assim, foi quando você enfrenta a Dimitrescu na transformação dela lá no telhado, também é uma parte complicada, uma boss fight que até você pegar ali o tempo direitinho do rifle, da esquiva, e ela é uma chefe que tem duas transformações, depois você enfrenta ela novamente no telhado. Morri bastante vezes ali nessa partezinha. Outra parte que eu também lembro que eu tive dificuldade é aquela boss fight contra aquele chefe nojento que vira peixe, que é uma coisa também sinistra. Nossa, aquele chefe eu acho que foi o chefe que eu mais tive dificuldade para enfrentar e acho que foi a parte que eu mais passei perrengue, assim, para conseguir passar. Uma parte também muito difícil, né? Isso varia também de como você vai gerenciar os seus itens, né? Tudo depende muito. Às vezes você vai chegar numa boss fight mais abastecido do que eu, e aí você vai ter um pouco mais de facilidade. Às vezes você vai chegar numa boss fight com pouquíssima munição, e aí eventualmente você vai ter que voltar até no início da sua gameplay para poder chegar nessa parte já mais abastecido e conseguir dar sequência. E a última boss fight também contra a Mãe Miranda eu também achei
difícil e também achei bem bacana. Então falar pra vocês agora dos personagens que eu achei mais bacanas, né, nesse jogo. Resident Evil traz vários personagens, né? A gente já vê lá no 2 que tem o Leon, que é incrível, a Claire também é um personagem bacana, o Mr. X, o Birkin, que são personagens assim bem construídos, personagens bem bacanas. No 3 também a gente vê a Jill, que foi incrível, foi um tremendo sucesso, né? E agora no 8, o Resident Evil 7 assim já, né, o Ethan não era um protagonista tão marcante, nós tínhamos destaque mais para os inimigos, né, que tinha uma esfera bem macabra, principalmente aquele vovô, não vou lembrar o nome do vovô, mas é um dos personagens mais marcantes, a Mia também, que está transformada, né, possuída, parece que pelo demônio, bem marcante. Mas no 8, o personagem assim, que eu achei mais interessante mesmo, que eu achei mais bacana, é a Dimitrescu, né? Uma personagem incrível, muito bem construída, assim, a aparência, a fisionomia, as expressões no jogo estão legais, as cutscenes estão super bacanas, né? E a personagem que realmente eu daria destaque, assim, nesse jogo seria para ela. O Ethan também não aparece tanto, né? Como o jogo é em primeira pessoa, assim, eu acho que a personagem que é destaque mesmo é a Lady Dimitrescu, que está incrível, assim como as filhas dela também. Também gosto da mãe Miranda, acho ela bem bacana, que ela tem aquela forma dela de velha, e depois ela tem aquela fase final dela também, que é super interessante. Outra personagem, mas destacaria ali a Lady Dimitrescu. Outra coisa que eu achei super legal também é a dublagem, porque a dublagem do Ethan é a mesma dublagem do Alexios, do Assassin's Creed Odyssey, que é um jogo que eu adorei, dos meus jogos favoritos, assim, gostei muito do personagem do Alexios também, então eu acho muito legal porque a voz do Ethan é a mesma voz do Alexios, então já rola uma afinidade, que é bem legal. As boss fight no game, outro grande destaque, principalmente você jogando no hard, né? Eu que adoro uma boss fight, acredito que quem é gamer assim também curta bastante uma boss fight. Eu gosto de Dark Souls, gosto desses jogos assim que você tem batalhas épicas contra chefes. E Resident Evil Village traz isso e traz muito bem. As boss fights são incríveis, você enfrenta vários chefões muito desafiadores, são combates épicos, batalhas muito bacanas, muito bem construídas, né? É muito intuitiva a jogabilidade, você tem um repertório de armamento, então as boss fights são incríveis, né? Ressaltando aí quais boss fights que eu poderia ressaltar? Contra Dimitrescu, eu achei super interessante, quando você enfrenta o Licano gigantão, que usa o martelo, também acho uma boss fight muito maneira. A última boss fight contra a mãe Miranda é incrível. Enfim, acho que todas as boss fights assim eu achei muito marcantes, muito bacanas, muito bem feitas. Então é um jogo que vai ser desafiador e vai ser muito divertido nessa parte das boss fights também. Você que gosta de uma batalha épica contra chefes poderosos, é um jogo que eu indico que vale a pena. A dificuldade ideal que eu acho assim para você jogar esse game, tem muita gente que joga no normal e zero e pan e tudo bem, mas a dificuldade que eu acho ideal para Resident Evil, que é a dificuldade que eu mais gosto de jogar, é justamente o hard, né, jogar no difícil, justamente pelo que eu já falei para vocês, que traz mais adrenalina, traz mais emoção, né, fica mais desafiador. E eu acho que tem muito a ver com Resident Evil e eu acho que dessa forma fica mais gostoso de jogar. Pelo menos é a experiência que eu mais gosto de ter, é já botar logo no hard ali para passar um perrenguinho e sentir toda essa adrenalina e toda essa emoção que o personagem que está ali vive. Né? Não é um cenário amigável, muito longe disso, é extremamente hostil, sua vida está o tempo todo em risco, os inimigos são extremamente poderosos, perigosos, né? Então eu acho bem bacana. Queria perguntar para vocês se vocês já jogaram Resident Evil 8, se vocês já têm alguma experiência com Resident, o que vocês acham, se vocês acham bacana, né? Deixa aí nos comentários para a gente poder interagir, para poder saber de vocês se vocês gostam da franquia, se vocês querem mais conteúdo sobre Resident Evil. É uma franquia que eu particularmente gosto bastante, mas se vocês jogaram R8, o que vocês acharam? O que vocês acharam dos personagens? O que vocês acharam das boss fights? O que vocês acharam do processo de progressão do game, né? Deixa aí pra mim que vai ser um prazer ler os comentários, conhecer melhor vocês, saber se vocês estão gostando e o que vocês acham e acharam de Resident Evil, principalmente aí do Resident Evil Village, tá bom? A minha opinião sobre o jogo, sobre o Village é assim, cara. Eu achei um jogo bem bacana, bem divertido, gostei. Já é um jogo que eu vou deixar guardadinho na minha biblioteca, porque normalmente eu vou querer zerar outras vezes. Como não é um jogo muito longo, aquele jogo que fica se arrastando, aquele jogo, por exemplo, Valhalla da vida, 180 horas, 200 horas, Deus que me livre.
Prefiro muito mais um jogo como Resident Evil, que tem aí suas 8 horas, 10 horas, depois que você já se acostuma com o jogo, 5 horas, 3 horas, que aí o fator replay fica muito grande. Às vezes você tá naquele tempinho livre no final de semana, você pega de bobeira para jogar e vai jogando tranquilo. Então a minha opinião é que é um jogo incrível, fantástico, super divertido, né? É um jogo que eu vou deixar na minha biblioteca para poder jogar outras vezes, assim como eu tenho outros jogos do Resident Evil também na minha difícil falar isso rápido, hein? Na minha biblioteca, e que vira e mexe eu jogo, Re2, né? Re3, por exemplo. São jogos que eu vira e mexe eu gosto de jogar. E vamos lá agora então ao veredito, se vale a pena ou se não vale a pena. Eu acho que é um jogo que vale a pena, tá? Vale a pena sim, vale a pena você comprar, porque é um jogo divertido. O fator replay dele é muito grande, tecnicamente é um jogo muito bem feito. Então vale a pena, eu daria nota 9 para ele por todos os quesitos que eu falei. Eu acho que é um jogo que entrega muita coisa bacana. Né? O único realmente assim, parte que não tem grande destaque é a história. Acho que a história deixa um pouquinho a desejar, né? Eu prefiro a história do 2, por exemplo, do 3, mas a gente quer se divertir, a gente quer jogar, a gente quer jogabilidade, a gente quer o tiroteio, a gente quer a aventura, a gente quer a correria, a gente quer as boss fights, né? A gente quer aquela ambientação que realmente, né, envolve a gente. Então o Village tem tudo isso, então nota 9, super vale a pena, tá? Se você ainda não comprou, compre. Se você ainda não jogou, jogue. E se você não tem o PlayStation, não tem como comprar, acompanhe a série aqui no canal, que a série tá maravilhosa. Eu tô trazendo para vocês com muito carinho, com muito capricho, né? YouTuber iniciante, estou começando agora, gente, com vocês. Temos 7 inscritos no canal. Então, se eu puder ajudar, deixando a sua inscrição para trazer mais conteúdo, para trazer mais review, para a gente interagindo cada vez mais, deixa o seu like, não esquece de se inscrever, tá? Compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário aí com aquela mensagem bacana, né? Deixando o seu apoio para eu conhecer um pouquinho mais de você. Se tem alguma sugestão, tem alguma coisa que você queira saber mais, algum conteúdo que você queira que eu traga aqui para o nosso canal de game, vou trazer e vai ser um prazer, tá? Então esse é o vídeo, essa é a nossa review aqui de Resident Evil Village. Falei um pouco de tudo, assim, e digo que vale a pena, sim. É um jogo excelente. E é isso, galera. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.